Olá, muito boa tarde. A pergunta foi da vaticanista da Renascença, Aura Miguel, e era dirigida ao Papa, que respondeu com firmeza: eu vou, eu vou. Francisco referia-se à sua presença na Jornada Mundial da Juventude. Um diálogo que agora retomamos com a Aura Miguel, que está hoje connosco e que cumprimento. Muito boa tarde. Olá, viva. Obrigado por estares aqui connosco, precisamente depois deste último encontro com o Papa, né, no voo de regresso de Budapeste para Roma. Portanto, isto era a confirmação que faltava para termos a certeza de que o Papa estará cá na Jornada Mundial da Juventude. Claro, o pretexto é a saúde dele também, não é? Sim. Porque nós vemos-lo com estas dificuldades todas a caminhar, mas e sobretudo aquele período em que ele foi hospitalizado, e portanto esse foi um pretexto para falar das jornadas, porque na minha perspectiva é impossível haver umas jornadas sem a presença do Papa, porque o Papa é que convida os jovens. Seria Não poderá haver aqui um plano B? Pois, se calhar se houver uma emergência. Claro. Mas foi muito interessante a resposta que o Papa deu, porque primeiro falou da saúde, não é? Para ficar claro o que é que lhe tinha acontecido. Foi a primeira vez que ele disse publicamente o que é que tinha tido, que era uma pneumonia aguda. Mas depois também ele disse: já não sou o mesmo do que de antes, não é? E nós todos ouvimos isso. Mas a bengala ajuda, disse ele. E portanto, sim, vou. E até bastante, na minha leitura, entusiasmado com os preparativos, porque na véspera da partida para a viagem a Budapeste, portanto, a viagem que ele fez à Hungria, recebeu o Dom Américo Aguiar e falou nisso, porque, entretanto, interroguei-o sobre se não seria interessante juntar o jovem ucraniano com o jovem russo como sinal de paz para as futuras gerações, e ele disse: alguma coisa está a ser preparada, o Dom Américo acho que está a preparar bem. Portanto, vamos ficar na expectativa de ver, pode ser que o Dom Américo conte. Sim, o que é que vai acontecer? Nomeadamente este gesto, sem dúvida nenhuma, no momento da história é fundamental. A percepção que tiveste foi, de facto, que o Papa está acompanhado de perto esta preparação para a jornada. Sim, sem dúvida. E que estará cá, não é? Sim, e ele já o disse várias vezes. Esse eu vou não foi de circunstância? Não. Ele, já na viagem anterior, também no momento das perguntas que ele, enfim, que os jornalistas lhe fazem, eu já estava na lista para lhe fazer uma pergunta sobre as jornadas, porque eram as confusões todas que tinha havido por causa do altar, etc. Portanto, mas não houve tempo. De qualquer modo, houve um colega nosso que fez uma pergunta: quais eram as próximas viagens? E ele começou a dizer: Marselha, e passou por cima das jornadas. E eu interrompi, levantei o braço lá e disse: Lisboa. Ele riu-se e disse: sim, a Jornada Mundial da Juventude. Portanto, claro que o Papa quer vir. E, aliás, o Papa é que convida. Portanto, se o Papa convida jovens do mundo inteiro, creio eu... O encontro é com ele, não é? Exato, o encontro é com ele, quer dizer, não é a mesma coisa uma Jornada Mundial da Juventude sem Papa. O Papa é o grande protagonista das jornadas que no fundo, interage com os grandes protagonistas, que são jovens do mundo inteiro. E, portanto, eu creio que é um grande momento que já se percebe que desde há 40 anos, não é? Faz agora 40 anos que tudo começou e que tem resultado. É um grande caminho que tem trazido muitos frutos. É um longo caminho até Lisboa, como se diz aqui no livro que acabaste de publicar, e já vamos a este livro em que conta as tuas reportagens na Jornada Mundial, nas várias Jornadas Mundiais da Juventude. Antes ainda uma referência da viagem do Papa à Hungria. Acredito que a guerra na Ucrânia acabou por ser um tema dominante e é uma preocupação constante do Papa. Ele está determinado, de facto, em conseguir a paz para aquele povo. Sim, fala nisso a todo momento, sempre que pode, pede sempre para rezarmos para martirizar a Ucrânia, mas creio que o fio condutor dessa viagem, aliás, foi tudo concentrado em Budapeste, que é conhecida por cidade de ponte. De facto, é uma cidade cheia de pontes, com duas margens, que simbolicamente parece que é uma metáfora da Europa, não é? Porque está situada no centro da Europa e, no fundo, é a ponte, ou tem esta vocação de ser ponte entre o lado ocidental e o lado do leste. Mas creio que um fio condutor importante da viagem foi o que ele disse logo no início às autoridades, que Budapeste é uma cidade de história, de pontes e de santos. De resto, ele depois na audiência geral da quarta-feira seguinte, agora nesta última quarta-feira, lembrou também que lembrou este aspecto, raízes e pontes. Porque, no fundo, quando ele falou da cidade de história, lembrou das dificuldades também de invasões que tiveram um povo que tem 1000 anos, não é? É uma nação cristã há 1000 anos. Fiquei um bocado com inveja, que nós somos um bocadinho mais novos e cuja fé é granítica, disse ele, mas que também passaram por muitas dificuldades, onde agora se inclui a questão da guerra, porque
A Hungria tem uma fronteira de 160 quilómetros, mais ou menos, com a Ucrânia e recebeu mais de 1 milhão de refugiados e ainda permanece lá 30 e tal mil. E por outro lado, portanto, honrar as raízes da Hungria, que tem também estes santos na sua história, que são muitos santos, desde Santo Estevão, que é o fundador, mas a Santa Isabel da Hungria, que era a tia da nossa Santa Isabel, e que acolhia os mais necessitados, portanto, simbolicamente também agora são chamados a acolher os refugiados, portanto, também se falou disso. E depois outra dimensão importante, a propósito de ser ponte, a identidade da Europa. E aí também o Papa foi muito forte sobre os riscos desta identidade cristã da Europa se estar a desagregar por outras ideologias, e os húngaros são chamados a serem modelo, a dar testemunho perante os novos desafios da Europa. Portanto, foi uma viagem muito rica, que teve também outra faceta, já agora, que surpreendente, que acho que já houve um prolongamento na quarta-feira seguinte na audiência, que no Patriarcado há esta expectativa, será que vai haver, que a Hungria vai ajudar a fazer a ponte com Moscovo? E claro que o Papa não ia responder sim, mas o que é certo é que ele recebeu na Anunciatura, quase durante meia hora, o metropolita Hilarion, que durante 13 anos foi o chamado ministro para as relações externas do Patriarca Kirill. Quando começou a guerra, Hilarion manifestou-se contra a guerra e, portanto, foi substituído no cargo por um metropolita Anton. E saiu dessa responsabilidade, foi colocado na Hungria. E, curiosamente, Hilarion, que é o responsável ortodoxo pela Hungria, esteve com o Papa num encontro privado. Perguntámos-lhe no avião e ele disse, claro que não falámos do capuchinho vermelho, falámos de assuntos relacionados com a paz. E na quarta-feira seguinte, portanto, durante a audiência geral, em que o Papa fez o balanço da viagem, quem é que estava lá? E foi o primeiro a saudá-lo, o metropolita Anton. Portanto, o que sucedeu a Hilarion em Moscou. O patriarcado russo. Alguma coisa, se calhar, alguns frutos trará. Essa é a experiência, a nossa esperança. E também perguntámos isso ao Papa no avião e ele disse, alguma coisa se está a fazer, mas eu não posso dizer publicamente. Portanto, pode e o ser Papa que mantém sempre essa insistência em falar dos dois povos, não é? O povo ucraniano e o povo russo. Porque é mão estendida sempre. Pronto, portanto, vamos ver. Pode ser. Sem dúvida que essa insistência do Papa no pedido da paz é permanente, desde o início da guerra, e esperemos que aí chegue. Ora, falemos agora deste livro, Um Longo Caminho até Lisboa. Que projeto é este e que surpresa é esta de ter o prefácio do Papa Francisco? Então, o horizonte era a Jornada Mundial da Juventude e, dada a minha idade avançada, já estou há muitos anos na Rádio Renascença a seguir o Papa, de repente realizei que tinha imenso material relacionado com as jornadas que eu fiz como repórter, que foram todas, menos a primeira, que foi, eu estou a falar das de fora de Roma. Sim. A primeira foi em Buenos Aires. E isso foi o pretexto, curiosamente. Aliás, o mote para o livro foi, lembrei-me que tive um diálogo, o meu primeiro diálogo com o Papa Francisco, portanto, foi quando todos nós vaticanistas conhecemos o Papa, foi a caminho de uma Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro. Então, um por um... 2013. E 2013. E eu disse-lhe, Santo Padre, fiz todas as jornadas, estou contente de ir consigo a esta jornada, fiz todas as Jornadas Mundiais da Juventude, exceto a primeira, que foi na Argentina. E ele riu-se e disse, olha, eu fui ao contrário. Só fiz a primeira, não fiz mais nenhuma até agora. Então, assim eu começo por explicar o que é que me motivou a recolher os elementos da reportagem. Depois, quando eu reuni tudo, fiquei um bocadinho aflita, porque era maior tipo de... Estás a ver as listas telefónicas antigas, e 2 listas de documentação. Portanto, desanimei um bocadinho como é que eu haveria de fazer para não ser maçador. Então, pensei que o ideal, porque atravessa muitas gerações, portanto, o livro são 30 anos de jornadas, desde a minha primeira em Santiago de Compostela, 89, até o Panamá, 2019, e há muitos jovens que nem sequer se lembram nem conheceram João Paulo II, por exemplo. Então, achei que o melhor seria uma espécie de manual em que a pessoa pode consultar cada jornada por si própria e vai ler o que é que achar mais interessante. Então, também para não ser muito maçador, cada capítulo, portanto, cada jornada tem 3 partes, tem uma cronologia que situa o que é que aconteceu, o que é que estava a acontecer no mundo, na Igreja e em Portugal nessa época. Porque, por exemplo, essa jornada que eu fiz, o muro de Berlim ainda estava levantado, ainda não tinha havido... Quer dizer, sim, foi só em novembro, portanto a jornada foi em agosto.
E depois, na 91, na Czestochowa, já os do leste já puderam vir encontrar o Papa, portanto, e era uma realidade muito diferente de agora. Portanto, há uma cronologia que situa cada acontecimento. Depois, há a parte... Curiosamente, e peço desculpa, há aqui uma curiosidade a respeito também desta casa, não é? A cronologia começa com 7 de 3 de 1980, a RTP realiza a primeira emissão regular a cores. Pronto. Um dado histórico nessa... Tinha acabado de começar a televisão a cores. Portanto, enfim... Esse contexto acho que é importante também para os mais novos e ajuda-nos a perceber... Cronologia em Portugal, no mundo e na Igreja. Exato. Sim. E depois, a parte mais substancial é é o meu colorido, as coisas, episódios, quem é que que encontrei, tipo crónica assim, de cor, de reportagem, assim. E depois a última parte, ainda sempre em cada capítulo, tem a ver aquilo que eu chamo o best-of, que é escolhi eu, editei e dei-lhes um pequeno título sobre algumas das passagens que a mim mais me impressionaram do que é que o Papa disse aos jovens naquela jornada. Portanto, é uma espécie de manual, porquê? Porque cada Jornada Mundial da Juventude fica independente, pode ser consultada, não é preciso ler o livro todo seguido. E se calhar alguns mais velhos, tipo mais próximos da minha idade, deixa eu ver o que é que ela disse naquela jornada em que eu estive em 91. Ou os mais novos que já estiveram, por exemplo, na do Panamá e que se calhar querem ir ver que episódios é que eu conto, porque é mais episódios de bastidores e assim de reportagem de rua do que de conteúdos. Conteúdos fica depois, qualquer um pode ir ver depois à internet, se quiser. Sim, os discursos, as homilias, etc. Mas trazes para aqui as histórias de muitos jovens que estavam a participar nessas jornadas, não é? Alguns, sim, que conheci episódios, por exemplo, de uma senhora que recebeu, vou contar esse que é divertido, uma senhora que abriu a sua casa a peregrinas, um grupo de 3 peregrinas portuguesas e quando soube que eram portuguesas disse, afinal, já com uma certa idade, já com mais de 80 anos, eu não quero, porque fui ver a internet e vi que os portugueses comem marisco todos os dias e eu não posso alimentá-los a marisco. E depois lá percebeu que isso não era bem assim. Portanto, é este género de episódios também, aos bastidores da visita do Presidente da República a essa do Panamá, ou então em 91, por exemplo, na Polónia, quando ainda há metade do livro quase ainda não havia telemóvel, não é? Portanto, nós agora é que já nem realizamos. Mas, por exemplo, um grupo imenso de autocarros que foram com jovens para a Polónia, portanto, acabadinho de cair o muro, portanto, praticamente a maioria das pessoas não falava inglês nem francês e o motorista perde-se nas tabletas porque não conseguia ler aquelas palavras, as indicações de caminho, sei lá, essas peripécias. De facto, uma reportagem das jornadas desde 89 até 2019, até a do Panamá, e que começa com a ideia do Papa Francisco sobre a Jornada Mundial da Juventude. Isso é outro aspecto, quer dizer, pronto, isso eu acho que é o mais interessante do livro, ainda é mais interessante do que o próprio livro, é que a editora, que é a Bertrand, e que são muito exigentes, não é? E que acompanharam mesmo, que eu fico grata porque tiveram muita paciência em esperar que eu mandasse os textos, mas ao mesmo tempo que têm uma grande experiência editorial, disseram, mas a Aura tem que pensar em quem é que poderá fazer o prefácio. E sugeriram o Presidente da República. E eu pensei, o Presidente da República já fez um prefácio do outro livro que tem a entrevista com o Papa Francisco. Lá disse que, então tem que pensar quem é que poderá ser. E eu vim para casa pensar e pensei, de facto, quem é que poderá falar melhor que ninguém da experiência das jornadas? Só o Papa Francisco. Quando eu disse, houve assim uma reação tipo, pois, está bem. Está bem, pois era bom, era. Porque em Portugal, que eu saiba, exceto o Cardeal Tolentino, que quando pregou o retiro à Cúria, tem umas palavras do Papa Francisco como prefácio. Acho que não há prefácios do Papa Francisco em Portugal. Tipo, eu gosto de contar assim, eu acho que eu também gostava que aparecesse aqui o seu super-homem, então, portanto, eu também gostava de ter um prefácio do Papa Francisco. Só que, passado umas horas, o meu interlocutor da Bertrand disse, Aura, estive a pensar realmente se não for a Aura a conseguir, dificilmente se consegue. Eu já tinha pensado, como ia na visita com o Papa agora à África, Kinshasa e Bangui e Juba, na Sudão do Sul, e o Papa fala connosco, pensei que podia tentar pedir-lhe. Então falei-lhe que estava a fazer esse livro e gostaria imenso de umas palavrinhas, se ele não queria fazer umas palavras, ele disse, vou pensar. E eu vou pensar, que eu já quero umas linhas. Surgiu este maravilhoso prefácio, portanto, claro que a Bertrand exultou, mas eu, antes de mais, claro, eu, em primeiro lugar, e até me comovi quando li, porque, de facto, isto é quase
uma orientação de ajuda para preparar as Jornadas Mundiais da Juventude. E vamos a essa mensagem, a esse texto do Papa. Claro que ele fala muito sobre a juventude, mas começa por falar sobre a jornada. O impacto que sentiu no Rio de Janeiro, diante daquela multidão de jovens. Foi a primeira experiência dele, sim, foi espetacular, não é? E percebeu, que é interessante porque ele herdou esta intuição fundamental de João Paulo II, ele lembra, aliás, isso já tinha acontecido com o Papa Bento, que também tinha herdado uma Jornada Mundial da Juventude, que foi a de Colónia, que tinha sido convocada por João Paulo II, e ele reconhece mesmo que não perdeu a força, não é? Esta intuição que tem 40 anos, não é? Porque começou em Roma no ano da Redenção, não perdeu a força e são momentos fortes, mas que desafiam o tempo presente, tanto que eu acho que uma das preocupações principais que se tem visto nos últimos discursos dele, e isso também se viu, por exemplo, no encontro que ele teve com os jovens em Budapeste e depois na universidade, é esta questão do digital. Ele tem dito isso várias vezes, até no sínodo que houve com os jovens, que é os nativos, ele está a pensar nos nativos digitais que têm esta tendência para se isolarem agarrados ao telemóvel ou ao computador, e isso é um risco horroroso, ainda agravado com o Covid, e ele fala disso aqui também. Portanto, a preocupação dele é desinstalem-se, não fiquem no sofá. Eu já tinha dito isso numa das Jornadas Mundiais da Juventude em Cracóvia. Portanto, este desafio que ele está a pedir, no fundo, é uma exigência, está a levantar a fasquia com uma proposta. E isso também é muito interessante. Em todas as Jornadas Mundiais da Juventude é o que o Papa faz com os jovens. Quer dizer, é mostrar-lhes estima, mas ao mesmo tempo ser exigente com eles. Eu creio que aqui se percebe. Sim, diz concretamente que as jornadas são um antídoto contra o balconear, como ele tanto afirma. Que é para se ficar à varanda a ver passar. Sim. E isso é o oposto do que ele deseja. É saiam e encontrem-se com outros. Quer dizer, convivam, sejam comunitários, não é? E essa experiência, aliás, ele falou nisso também em Budapeste, façam uma experiência de comunidade, portanto, convido-vos a virem para a Jornada Mundial da Juventude, disse ele agora em Budapeste. Convidou os jovens diretamente. E isso no fundo, isto é desinstalar-se, sair do seu conforto, não ser indiferentes ao que está a passar, e ele aqui até fala na questão da guerra também, mas usa esta expressão interessante que é I care, portanto, eu interesso-me, é-me caro, eu cuido, não é? E, portanto, com esse impulso, com esse elan, não é? Ele quer jovens vivos, que sejam atentos à realidade. Porque o risco é que a realidade fique ofuscada pelo ecrã do computador ou do telemóvel, e isso o Papa não quer. E isso, eu acho que este é um dos grandes desafios que eu acho que ele vem certamente aqui propor aos jovens e que ele sublinha muito no prefácio. E era precisamente por aí que gostava que seguíssemos a perspectivar esta presença do Papa aqui em Lisboa, no contexto da guerra, que infelizmente esperemos que já não exista, mas que as perspectivas não apontam para aí. Mas podemos esperar aqui o Papa, ele já o disse, que queria uma jornada em que os jovens pudessem sonhar e fossem poetas, os jovens que sentissem que agarrassem o futuro da história, e depois da pandemia, neste novo encontro, esse relançar da juventude no mundo que podemos esperar? Sim, porque é mesmo uma aposta nas gerações futuras. Ele, logo a caminho do Brasil, logo na primeira, misteriosamente ligou a questão dos idosos com a questão dos jovens. Quer dizer, nós íamos a caminho da Jornada Mundial da Juventude, mais de 1 milhão de jovens, e ele falou nos idosos. Como a vocação que os jovens têm, e é verdade que nós também vemos isso no terreno, muitas vezes a Missão País e essas coisas, essas iniciativas, que os jovens são generosos e devem mergulhar no real. E isso, eu acho que alargar o horizonte, não é? Alargar o horizonte, não ficar só no grupinho de amigos, naquilo que mais ficam quase como... uma bolha, não é? Exato, metidos numa bolha. E ele acha que as Jornadas Mundiais da Juventude, claro que a de Lisboa de certeza, é um antídoto contra esse risco. E creio que, claro, e também passa pelo acolhimento ao outro. Ele insiste sempre muito, independente, o outro, mesmo aqueles que não são do nosso grupo, ou que são diferentes, ou que vêm como refugiados, ou que são os mais necessitados. E creio que isso é mesmo uma espécie de obsessão, no bom sentido, que o Papa tem, e lembrando sempre que Jesus era assim que fazia, e que por causa disso escandalizava muita gente, porque os fariseus queriam que ele fizesse exatamente como era suposto, não é? E o Papa gosta desta, façam barulho, mexam, mais vale uma coisa acidentada do que estagnada, e creio que isso é uma grande aposta que ele mostra aqui
no prefácio de uma maneira muito comovente. Portanto, foram 7 jornadas com o Papa João Paulo II. 7 com João Paulo II, 3 com o Bento XVI e 3 com o Francisco. E que ponto de chegada é este, sendo este um longo caminho até Lisboa, que ponto de chegada é a Lisboa? A gente não sabe como é que vai acontecer, mas eu espero que seja inesquecível e que as pessoas não partam de férias. Isso é a coisa que mais me preocupa um bocadinho, que é os portugueses gostam muito de rotinas e muitos marcam as férias e vão sabe-se lá para onde e vão pensar que isto é uma grande confusão que vai haver em Lisboa. Sim, é uma grande confusão, porque vêm, esperamos, mais de 1 milhão de jovens. Sim. Mas o próprio Papa também já lembrou isso. Claro que isso vai dar um pouco de desconforto, sim, mas é para uma coisa melhor. Portanto, vale a pena arriscar também os adultos se desinstalarem em função de uma proposta grandiosa, porque naquilo que eu vejo, porque claro que estive no terreno em todas estas 13 Jornadas Mundiais da Juventude, os mais velhos ficam sempre preocupados a achar, ai, tantos jovens juntos, vai tudo correr mal. Que se saiba, pelo menos nos registros destas 13 que eu fiz, não há nem comas alcoólicos, nem problemas de violência, nem, normalmente quando se vê muitos... A experiência é positiva, sim. A experiência é muito positiva, porque os jovens vêm com um sentido, não é? Vêm, quer dizer, normalmente em grupos orientados, já com uma preparação, um trabalho de preparação para vir aqui ouvir o que o Papa tem para lhes propor. E isso é mesmo um convite para todos, não é só para os mais novos. Eu creio que vale mesmo a pena apostar tudo no que é que o Papa vem trazer. E isso será bom, certamente, para os mais novos, para as novas gerações, mas também para os que já não são tão jovens. E vale a pena mesmo à janela respirar o ambiente da Jornada Mundial da Juventude. À janela é para descer da varanda, como o Papa pede, sim. Para não ficar só como espectador, mas deixar-se tocar verdadeiramente por aquilo que ele vem trazer. Ora, muito obrigado por ter estado aqui, parabéns por mais este livro e pela reportagem ao longo destes anos. E cá estaremos para a próxima jornada aqui em Lisboa, para mais histórias. Muito obrigado por teres estado connosco. E antes de terminar, convido a passar pelo portal da Agência Eclésia, onde pode seguir os acontecimentos da vida da Igreja Católica em Portugal e também no mundo. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.